De sorriso gentil e incansável no auge dos seus 80 anos de idade, o arquiteto, urbanista e designer Rui Otaki aposta em cidades mais democráticas e coloridas, com espaços de convivência e menos desigualdade. Ele tem mais de 300 obras realizadas no Brasil e no exterior. Assina projetos que vão do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, à Embaixada do Brasil no Japão. Do Museu Aberto da Organização dos Estados Americanos nos Estados Unidos a obras públicas de cunho social. Filho da artista plástica Tomi Otaki, diz que aprendeu com a mãe a ouvir a intuição e hoje faz da arquitetura a possibilidade de transformar realidades. Rui Otaki, muito obrigada por encontrar esse tempo para conversar com a gente. Eu estou muito emocionada de estar aqui, viu? Fiquei emocionada até de entrar no seu escritório, que já cheguei impressionada. Provavelmente porque você é uma mulher de muita sensibilidade, né? Então, eu acho quase que uma consequência você ficar emocionada com algumas coisas bonitas que você encontra, algumas coisas inusitadas que você se confronta. Isso eu acho que faz parte das ondulações da vida. É papel da arquitetura emocionar? É um dos papéis mais importantes, ou seja, mais importante do que o funcionamento de uma obra é a parte estética, porque é a parte estética que fica. Por exemplo, você vai para Roma, você vê o Coliseu, você não quer nem saber para que serviu o Coliseu, você vê aquela obra bonita, né, já corroída um pouco pelo tempo, etc., mas com uma presença muito forte na cidade, na cultura. E o que te emociona, Rui, quando você fica observando? As coisas bonitas, né? As coisas inesperadas, inusitadas. Ou seja, a linha reta é uma linha previsível. A linha ondulada é a fantasia. É a fantasia que eu gosto. Mas na arquitetura eu preciso usar os dois elementos, a reta e a curva, não é? Mas é sempre a curva que é a mais fantasiosa, é mais surpreendente. Tem uma curiosidade, sempre falam muito da sua obra, justamente isso, não é uma obra simétrica, absolutamente simétrica, não é? E aí eu devo confessar para o senhor que a não simetria me causa uma certa aflição. Mas isso não acontece quando eu estou contemplando as suas obras, me dá equilíbrio. Me ajuda a entender isso de forma arquitetônica, pensando de forma arquitetônica. Por exemplo, o zero ou um círculo, eu acho que é um equilíbrio que todo mundo admite. Mas não existe coisa mais simétrica do que um círculo, né? Então a gente pode partir por aí. A natureza tem algumas formas muito geométricas, mas que são também surpreendentes. E na arquitetura, então, você parte de materiais que são retangulares, quadrados, etc. Mas daí, acho que o desafio é fazer uma obra, vou repetir, surpreendente, né? Mas tendo como módulo inicial alguns elementos absolutamente geométricos. O senhor é absolutamente observador? Observador de tudo ao redor? Eu procuro ser observador. E é claro que as coisas bonitas chamam mais atenção. Por exemplo, passa uma mulher bonita aqui, é claro que chama atenção, né? E então, por isso, numa viagem onde eu possa passar vendo a natureza, uma praia bonita, etc., tudo isso me chama muita atenção, né? Ou seja, a natureza e algumas intervenções que o homem fez ao longo desse tempo todo, que provocam a cultura do desenvolvimento, né? Qual é a cidade, em termos arquitetônicos, que o senhor acha mais bonita? Assim? Eu sempre digo que eu não vou morar fora de São Paulo, com todas as dificuldades que a cidade tem, mas ela tem também um vigor muito grande. Agora, se por acaso eu tiver que mudar de São Paulo, sair de São Paulo, eu iria morar em Brasília, porque a cidade
de Brasília, né? Desenho urbanístico do Lúcio Costa. E os palácios governamentais, projeto de Oscar Niemeyer, os dois formam um conjunto que não tem cidade igual no mundo desde do século passado para cá. É a cidade mais original do mundo. Tem gente que não gosta? Tem, ué. Tem gente que não gosta de manga, laranja, etc., né? Mas, sem dúvida alguma, o conjunto de Brasília é um conjunto inédito no mundo. E se a gente tem alguns amigos lá, então a coisa fica muito, muito bacana. E o senhor teve a possibilidade de ter contato com Niemeyer. O que é que representa exatamente Niemeyer para o senhor? O Oscar Niemeyer foi uma presença muito calorosa, muito bonita que eu tive. Eu aprendi que ninguém precisa ser prepotente. O Oscar Niemeyer, com toda a riqueza de criatividade que ele tem, etc., ele foi um homem de uma humildade assim, surpreendente. E também admitir o que cada um é. Né? Eu posso gostar daquela arquitetura que alguém fez, mas cada um fez o que achou mais interessante, o que achou melhor. E eu aprendi com o Oscar que a gente tem que admitir tudo isso aqui, faz parte da convivência de nós todos. Né? E no Brasil, principalmente, onde o povo é muito caloroso, né? E muito, muito amigo. Então, esse clima é uma coisa muito, muito peculiar nossa, que eu gosto muito e procuro assim, desenvolver isso. Mas o primeiro contato que o senhor tentou ter com ele tem uma história curiosa, né? Que é na inauguração da casa dele. Eu era estudante, né? É claro, o Oscar não me conhecia, né? Pelo contrário, a gente que reverenciava o Oscar. E em 57 ele inaugurou a casa dele na Estrada de Canoas, lá no Rio de Janeiro. Então eu tinha ido uma vez durante a obra, mas eu fui lá, pensei que fosse uma inauguração mais familiar, etc. Quando eu vi o caminhão chegando lá, no meio da tarde, descendo cadeiras, mesas, né, preparando uma festa, falei, pô, eu estava de jeans, né? Falei, caramba, eu vou entrar, segurei a pontinha da cadeira de um dos carregadores, entrei junto. E esperei escurecer. E esse terreno do Oscar, ele está no alto assim, vai descendo em direção ao mar, lá na Gávea. E logo na descida já tem um jardim natural, né? Aquelas árvores todas. Eu fiquei meio escondido, meio pelas árvores, até que escureceu e começou a festa. Chega o Juscelino Kubitschek, presidente da República, né? de smoking, a mulher dele, a dona Sara, e chegaram essas pessoas todas. Eu falei, bom, agora como é que eu saio daqui? Sair é fácil, mas eu vou ter que atravessar essa gente toda para ir embora, né? Mas depois eu saí belisquei um pouquinho dos salgadinhos que tinha, etc., e saí pelo lado da casa e fui embora. Mas eu tive o privilégio de ver a casa do Oscar no dia da inauguração, né? É uma das obras que eu acho mais criativas e mais de personalidade do próprio Oscar. Essa casa da Estrada das Canoas e a Capela de Pampulha. E das suas obras, qual que o senhor diria que é essa mais personalística e que o senhor diz é a mais bonita, ou não dá para escolher? Se você é casado e tem filhos, eu perguntaria, qual filho você gosta mais? Né? Eu acho que todos eles têm alguma coisa interessante, né? E há um desenvolvimento, um progresso, desde que eu me formei, de praticamente 40 anos, né, fazendo trabalhos e sempre a gente diz, aliás, isso é dito muito popularmente, né? Qual a obra que você acha mais interessante? Aquela que eu vou fazer. Né? Está por vir. E o senhor tem projetos aí para serem inaugurados ainda? Tem um projeto, inclusive, que acaba de ser concluído aqui em São Paulo, que é de uma comunidade. Sim. Né? O senhor já tinha feito aquele projeto de urbanização de Heliópolis,
Tem semelhanças aí entre esses projetos? Esse outro projeto é um parque para uma comunidade muito carente da zona leste de São Paulo, né? Ele foi concluído agora, há um mês atrás, recém-inaugurado, e é um centro de convivência de garotos, adolescentes e agora a gente fala de melhor idade, né? E fazer com que a Zona Leste tenha alguns locais como este de convivência das pessoas, né? É um dos itens de urbanismo que falta muito, principalmente nas zonas mais carentes. Eu procuro fazer arquitetura que seja seja componente de uma cidade como São Paulo ou qualquer outra cidade, mas que tenha a função grande de dar uma dignidade de moradia para todo mundo, né? Seja comunidades mais carentes, seja bairros mais sofisticados. Essa dignidade é um direito à vida que todos nós temos que ter, né? A arquitetura como forma de manifestação ideológica também para o senhor, né? Uma ideológica quase que uma ideologia de vida, né? O mesmo direito que qualquer cidadão tem em relação à educação, saúde, etc., tem também em relação à habitação, ao transporte, né? Então, eu acho que toda essa verba arrecadada de impostos que todos nós pagamos ao governo central, deveriam ser melhor distribuídas, melhor utilizadas para ganho de toda a população. E aí distanciar cada vez mais daquela ideia de que a arquitetura é só para algo glamouroso e para quem tem muito dinheiro, né? A gente vai continuar falando sobre isso, mas no próximo bloco. Daqui a pouquinho eu volto já. Estamos de volta. Hoje eu converso com o arquiteto Rui Otaki. Rui, no bloco anterior, a gente estava falando justamente desse acesso a todos para a arquitetura para as pessoas. Essa é uma preocupação sua, arquitetura para as pessoas. Tem uma curiosidade com o caso de Heliópolis, que aquele projeto de urbanização ali começou de um mal-entendido que terminou com excelente resultado, né? Aí a gente usa uma frase muito popular, que do limão a gente precisa saber fazer uma limonada, né? Então, aí uma revista aqui de São Paulo fez uma enquete entre umas 15 pessoas, perguntando o que cada um achava de mais feio na cidade. E eu disse que era uma coisa feia na cidade, era o desnível que existia entre um bairro mais sofisticado e uma comunidade periférica. No dia seguinte, a revista telefonou dizendo que o que eu tinha dito era um pouco abstrato, que eu precisaria dar alguns nomes. Eu falei, tá bom, então o que eu acho mais feio é o desnível que existe entre Morumbi e Heliópolis. Sabe o que a revista escreveu? Que achava mais feio Heliópolis, não a diferença. Bom, publicada a revista, as lideranças comunitárias de lá me telefonaram, né? Seu Rui. Mas eles telefonaram numa boa, assim. Será que o senhor poderia nos ajudar a tornar Heliópolis menos feia? E eu fui até lá. Por que vocês me chamaram além de tentar fazer a Heliópolis mais bonita? Eu acho que quem faz mais bonito não é só os casebres, né? Mas também é cada um de nós, de vocês, né? Bom, então falo assim, olha, eu trabalho longe daqui, eu saio da minha casa às 4, 5 horas da manhã e só volto às 9 da noite. E eu gosto de folhear uns livros, mas a biblioteca não existe aqui perto. A gente queria uma bibliotecazinha pequena dentro da comunidade. Tá, o que mais? O outro pediu cinema. O cinema que tem aqui no bairro é só de ação, de tiro, etc., né? A gente queria um cinema um pouco mais cinema, que pudesse ser interessante para as crianças, para os jovens, etc. Tá. E o outro?
eu estou muito preocupado com o avanço das drogas. Isso faz quase 10 anos. E assim foi, enumerando tudo. No fim eu falei, bom, mas o que vocês estão pedindo é um rosário, né? Não é só a comunidade um pouco mais bonita. E isso aqui eu chamo de um ideário para Heliópolis. Outro levanta e fala, mas é por isso que nós chamamos o senhor. Né? A gente sabe dessas coisas, mas não sabe expressar. O senhor usou uma palavra agora que é o nosso ideário, e é mesmo. Né? Então, aí começou. E fiz a pintura em 3 ruelas da comunidade. Foi um resultado muito interessante, porque eu não fiz, eu faço, entrego e pronto. Não, eu quero que a comunidade participe junto. Eu falei assim, olha, vocês quando me chamaram, pediram para eu prestar uma ajuda para a comunidade. Eu não presto ajuda para a comunidade. Eu quero, se possível, fazer um trabalho de dupla responsabilidade, eu com vocês. Né? Vocês precisam participar juntos. Aí eu topo fazer. A gente sempre vai fazer alguma intervenção muito simples, mas com muita dignidade, né? com o máximo de nível que a gente possa conseguir. Qual o sentimento que o senhor tem hoje quando vê Heliópolis Eu gosto muito de lá. Pronto? Sempre tem alguma novidade, né? Eu sei que chegando lá, eles vão pedir mais uma coisa para a gente pensar e fazer, propor, etc. Mas eu acho que faz parte do nosso papel isso, né? Então eu gosto muito. E depois, quando os redondinhos ficaram concluídos, redondinho é um prédio circular, e a primeira etapa foi inaugurada há 5 anos. Então, eu fui na inauguração, foi montado um palanquezinho. Subindo lá, uma senhora lá do 3º andar do meu prédio falou, seu Rui, vem tomar um cafezinho aqui. Andando mais um pouco, o outro desse lado falou quase a mesma coisa. Olha a nossa cervejinha, seu Rui. As cores do Redondinho, foi tudo discutido com a comunidade. Então, o Redondinho é bonito porque em qualquer apartamento que você mora, você tem aquela vista bem aberta. E essa forma de moradia, eu acho que o Brasil poderia dar condições melhores de projeto de habitação, principalmente para as comunidades mais carentes. E eu não fiz por obrigação, porque eu faço o seguinte, não é? Eu tenho o lado do arquiteto técnico, que a prefeitura encomendou o projeto, eu faço o projeto, detalho, entrego, cumpri o contrato. Mas eu não cumpri a outra parte de arquitetura social, que é o lado cidadão. E o lado cidadão é o contato com a comunidade, ouvir a comunidade, discutir, às vezes brigar com ela, porque ela está com uma visão um pouco deturpada, né? E nisso a gente ensina um pouquinho, ou troca um pouquinho de ideias sobre a casa, a moradia e sobre a cidade. O senhor falou que tem a parte do projeto, que é essa parte técnica. Até hoje o senhor faz tudo à mão. Não se rendeu ao computador. Aliás, não tem nem celular. Eu sei que o senhor não tem nem celular. Não tenho. Não usa celular. Relógio. Não, também não, né? É uma o melhor rebeldia. relógio é o Sol e a Lua, não é? A gente vê e acaba aprendendo. São mais ou menos 4 horas pela posição do Sol, não é? E o computador, olha, entre a parte criativa minha de fazer o projeto, o papel está aqui, desenho aqui. Não pode ter uma maquininha aqui entre a cabeça e o computador. Então eu faço tudo à mão livre e assim eu venho fazendo todos os projetos. O computador temos mais de 20 anos, né? E essa possibilidade de fazer o risco, o traço à mão, o senhor tem manifestado essa preocupação em obras de casas, de deixar esse espaço para as crianças, né? Tem sido uma constante, de certa forma, Sim. Aquela parede ali para as crianças riscarem, né? Por quê? Porque eu acho que a criança deve ter uma oportunidade além da televisão, senão vai ficar presa pela televisão, né? Pode ver a televisão, mas vão soltar o braço na memória, desenhar o cachorrinho, né? Enfim, o que ele quiser no quadro negro, que é uma parede, né, pintada de aquele verde escuro, quase preto, que as escolas têm como quadro negro.
Eu acho que é um exercício interessante e o hábito de ficar fazendo desenho assim no quadro negro e sem medo de acertar ou errar. Faz o desenho, né? E eu acho que é um exercício muito bom para todos nós, principalmente para as crianças. E nas casas, o senhor sempre fala, espaços de Convivência. maiores, quartos pequenos. É. De novo, por quê? Porque a convivência entre os familiares e os amigos é que vão enriquecer a cabeça do que cada um ter a sua televisão no quarto, né? Eu acho que essa parte mais de convívio tem que ser transferida para um espaço maior. E pode falar isso por experiência própria. Porque Ah, o é? senhor teve esse convívio, né? Com a Sim. sua mãe, a grande artista que foi. É. Esse convívio era assim dentro de casa, vendo as obras, passando pelas obras o tempo inteiro. Sim, e como ela sempre teve ateliê na casa, então eu saía e voltava para casa sempre vendo as pinturas que ela estava fazendo, né? Todos os domingos a gente almoçava na casa da Tomi, da minha mãe. Né? Ela, claro, eu, meu irmão, o Ricardo, os meus 2 filhos, depois da Elise nasceu o Rodrigo, e a gente sempre levava 1 ou 2 amigos também. Mas foi uma convivência muito boa, muito rica no sentido dessa troca de experiência, troca de dúvidas, né? Tudo isso aqui vinha na mesa. Ela interferia de alguma forma na sua obra? Quando ela via os projetos? De falar, É? não. Não? Na própria casa dela, que eu fiz o projeto logo que eu formei, ela nunca opinou. Eu falei, mãe, mas aqui... Não, você achou que está bom? Então continua. Assim. Mas o olhar dela era meio assim. Quando ela olhava meio assim, eu falei, alguma coisa, né, ela deve estar pensando. Mas ela nunca interferiu, nem que eu fizesse arquitetura. O Ricardo também fez arquitetura. Mas eu acho que o ambiente da casa fez com que a gente se dirigisse para a parte mais artística, né? Uma coisa que eu aprendi com ela foi a intuição. Todo mundo tem intuição, né? E eu aprendi que eu tinha que desenvolver essa intuição, não ter medo de errar. Errar, todo mundo diz, se a gente ficar com medo de errar, vai ficar totalmente tolhido, amarrado, né? Então, não ter medo de errar. E confiar nessa intuição. Ou seja, quem tem medo de polêmica, nunca vai ser de vanguarda, porque a vanguarda, no mundo inteiro, em toda a história da humanidade, a vanguarda sempre foi polêmica, porque na hora que você avança com uma coisa nova, cria algumas polêmicas, né? Então, você precisa confiar na sua intuição, não ter medo de polêmica. Mas suas obras nunca causaram assim, uma grande polêmica mesmo, não? Não? Grandes polêmicas não. Houve algumas polêmicas surdas, né? Por exemplo? No meio acadêmico. Por quê, hein? Porque eu procurava e procuro ainda fazer uma arquitetura brasileira contemporânea, sempre atualizando. E tem muita gente, muito arquiteto, muitas escolas de arquitetura que olham a arquitetura pelo retrovisor, né? O que foi feito na década de 60, 70 e acho que por timidez, por alguma razão, não avançam, né? É esse medo de polêmica que talvez tenha gerado aquela arquitetura branquela, o senhor até cita muito Ariano Suassuna, né? Chega Isso. de arquitetura branquela, talvez seja esse medo de alguns que gera essa arquitetura branquela? Provavelmente, né? Quando eu li esse texto do Ariano Suassuna, no Armorial, um texto bacana que ele fez, ele cita a arquitetura, ele fala assim, chega de arquitetura branquela, né? O Brasil é um país de muita cor, né? E eu faço arquitetura de muita cor, eu escrevi para ele, para Ariano, com algumas fotografias de obra, e escrevendo, olha, puxa, eu gostei muito do seu texto, é um incentivo, né? Aí ficamos amigos. Ele era uma pessoa incrível mesmo. Uma pessoa incrível. Sensacional. Era uma pessoa que, se a gente pensa nele com muita cor. Exatamente. Né? E a liberdade que ele tinha que fazer, aquelas peças todas que ele escreveu, né? De uma
inventividade assim assombrosa, né? E o senhor fala muito também que quando faz uma obra, pensa nessa obra daqui a 50 anos. Como é que o senhor quer que sua obra seja admirada daqui a 50 anos? Mais ou menos da forma como eu projetei, né? E o que eu espero é que o Brasil esteja mais integrado socialmente, né? A questão da vida entre todos nós brasileiros seja cada vez mais interessante, mais igualitária, que todo mundo possa usar a praça, né? Sabe quem inventou a praça? Gilberto Freire. Ele escreveu na Casa Grande de Senzala que entre a Casa Grande, a casa dos senhores, da família, e a senzala dos escravos, tinha um espaço. Ele escreveu que esse foi o primeiro espaço brasileiro. Aí o Oscar fez o projeto em Pampulha em 43, quer dizer, 10 anos depois. Então ele fez a Capela de Pampulha, né, a Casa do Baile. Ele fez 4 obras lá na Pampulha, né? A Capela, a Casa do Baile. A Casa do Baile era um lugar de festas do pessoal de mais recursos. Mas o Oscar fez uma marquisezinha assim, dando a volta, no jardim, que era o pessoal que não podia pagar ingresso, poder fazer a festa lá também. Aquilo foi uma praça. Em 51, o Oscar fez o Ibirapuera. É uma das praças de convívio mais, de maior confluência pública que existe no mundo. E depois ele fez o Palácio, a Praça dos Três Poderes, que é uma praça também, só que lá é praça cívica, né? Então, tudo isso aqui, o Brasil veio desenvolvendo a ideia de praça, desde praça de convivência, praça comunitária, até praça cívica, com diferentes colocações, com diferentes pensamentos, né? Então, vamos pensar no Brasil como uma grande praça. Isso sim. E a sua provocação é sempre muito boa, muito, né? A gente faz a gente pensar rápido e responder aquilo que a gente tem nas mãos, assim, né? Rui, muito obrigada por essa conversa, viu? Que honra. Que honra.